Bom, gente, vamos lá para a nossa aula. Essa aí eu considero a aula 3, a aula mais importante para a gente, né? Fala sobre perda de carga, né? Na aula passada a gente falou sobre hidrodinâmica, eu já citei um pouco sobre o que seria a perda de carga, e agora a gente vai entrar mais a fundo, né? Para tentar aprender como calcula as equações. E essa aula aqui, gente, as equações que eu vou mostrar, na verdade a equação, a gente vai levar ela até o final com a gente, né, para fazer esse cálculo das perdas de carga. Então a gente viu quando um fluido se movimenta de um ponto para outro, né, ele move, a gente viu da onde tem mais energia para onde tem menos energia, tá certo? E a gente viu que, como qualquer outro processo, nós perdemos energia, tá certo? Então não existe nenhum sistema no mundo 100% eficiente. Tá? E com a água também escoando é a mesma coisa. Ela vai ter perdas quando ela vai sendo transportada ao longo da tubulação. Tá? A energia ela é dissipada na forma de calor. Só que como a água é atrito, né? Como a água está a temperatura mais baixa, então esse calor quase a gente não percebe a diferença. Mas ela é dissipada devido ao atrito com a parede da tubulação. Tá certo? Pegando aqui esse desenho, gente, né? A gente tem aqui a tubulação, né? A água está escoando aqui de 1 para 2, nós vimos que temos 3 tipos de energia. Né? Energia de posição, que é no caso a energia potencial, aqui no ponto 1, representado por esse Z1. Então, quanto mais alto, maior a energia de pressão, de posição, tá certo? Então, por isso, você pegar uma água que está num morro, ela vai chegar com mais pressão se você pegar uma água que está embaixo. Então, quanto mais alta está a caixa d'água da sua casa, maior a pressão que chega no chuveiro. Se você põe a caixa d'água menor, mais baixa, ela vai ter uma pressão menor. Por quê? Por causa disso aqui, ó, energia de posição, tá certo? Tanto alguns equipamentos, alguns tipos de chuveiro precisa de uma altura elevada para que ele tenha uma boa ducha, tá certo? Então, é isso aqui, ó, energia, altura, posição. Nós vimos também outro tipo de energia de pressão. Então, se essa água está aqui dentro da tubulação, né, aqui considerando um conduto forçado, né, o que é conduto forçado? É quando a pressão dentro da tubulação aqui, ela é diferente da pressão atmosférica, ou seja, não tem nenhuma presença de ar ali. Tá? Lá na aula passada eu falei que era conduto livre e conduto forçado. Então, se eu tenho conduto forçado, eu vou ter uma pressão aqui, ó. Essa aqui é a carga piezométrica, né? Nós representamos ela em altura de água, né? Se vocês lembrarem lá da aula 1, se eu não me engano, a pressão é o quê? Não é o peso específico vezes a altura, né? Então, se eu pegar a altura vai ser a pressão dividido pelo peso específico. Então, aqui, ó, pressão dividido pelo peso específico é altura. Né? Isso aqui a gente chama de pressão piezométrica, tá certo? Porque se a gente colocar um piezômetro, lembrar lá da aula de manometria, né? Se a gente fizer um tubinho e colocar aqui, a água vai subir a uma determinada altura, tá certo? Beleza, a gente tem mais uma energia aqui também, energia de velocidade, energia cinética, tá certo? Como nós vimos que a velocidade geralmente varia entre 1 e 2,5 na tubulação, né? Então, essa energia aqui nessa velocidade é muito pequena, porque se você pegar 2,5 ao quadrado dividido por 2 pela gravidade, vai dar um valor muito baixo, tá certo? Então, aqui nós representamos a linha que liga os piezômetros, a linha de pressão, é chamada de linha piezométrica. Tá certo? A linha que liga as linhas de energia com de velocidade, a gente chama linha de energia ou linha de carga, que é a linha de toda energia que nós temos. Tá certo? E aqui seria o plano de carga absoluto, né? O plano de carga total, seria a energia total. Tá? Seria essa linha vermelha aqui. Tá certo? E aí nós vimos que quando essa água se movimenta, né? Gera isso aqui, ó. Eu falei com vocês, né? Não, caso a gente não viu a aula em laboratório, mas nós vimos que se você põe um tubinho aqui no final da tubulação, você vai ver que a altura da água aqui, em relação a essa aqui no início, ela vai diminuir, né? Por isso você vê essa linha aqui com uma certa declividade, né? Essa declividade aqui, ó, esse ângulo. Tá certo? E nós vimos que essa diferença de energia do ponto, vamos aqui no ponto 1 para o ponto 2, essa diferença bem aqui, nós damos o nome de perda de carga, tá certo? Ela ocorre devido à perda de pressão na tubulação.
tá? Isso aí a gente ia ver na prática, né? Eu mostro lá para vocês, a gente mede, mostra claramente no sistema para vocês, mas aqui vou ficar só pedindo que vocês acreditem em mim, tá certo? Nós temos dois tipos de perda de carga, tá? A gente vai ver na próxima aula, a gente vai ver a perda de carga distribuída ou a principal. O próprio nome já fala, ela é principal, porque o maior valor corresponde a ela. Ela é distribuída por quê? Porque ela ocorre ao longo de toda a tubulação. Então, se eu tenho um tubo aqui, ela ocorre ao longo do comprimento de toda a tubulação, tá certo? Então, às vezes, você tem uma tubulação de quilômetros de distância, né? Você vai pegar água lá no curso d'água e vai trazer até a sua fazenda. Então, às vezes, tem que percorrer uma distância. Então, toda essa distância que ela percorre, ela vai perdendo pressão, tá? Essa é a perda de carga distribuída. Geralmente, ela ocorre nos trechos retilíneos das tubulações, tá certo? E é a predominante, a principal. Na aula que vem, nós vamos ver a perda de carga localizada. O próprio nome já fala, é uma perda de carga que ocorre de maneira localizada, também chamada de perda de carga acidental, tá certo? Geralmente ela ocorre quando você tem a tubulação e na tubulação você tem curvas. Então, quando você tem curva na tubulação, gera uma turbulência maior, tá certo? Às vezes você tem ampliação, você tem um diâmetro aqui de 50 milímetros, você quer aumentar para um de 100, tá certo? Então, nessa mudança de tubo, ocorre também perda de carga acidental. Você tem também algumas válvulas, registros, né? Então, você tem um registro lá para abrir e fechar. Então, esse registro, quando está aberto, ele causa também uma turbulência, uma perda de carga a mais. Você tem válvulas de retenção. Tá? O que é uma válvula de retenção? É uma válvula que tem uma barrinha de ferro bem aqui, tá certo? E aí, quando a água é empurrada, essa barra de ferro ela levanta e a água passa em volta, tá certo? É uma peça que causa muita perda de pressão. Porque imagina, a água tem que empurrar um ferro para ele segurar ali, tá certo? Então, essa pressão, a gente vai aprender como calcula essa perda de carga acidental, mas aqui já vou falando para vocês, ela ocorre aqui nas curvas, na união dos tubos, em medidores, nas válvulas e no muito mais, tá certo? Por exemplo, quem mexe com irrigação aí, aspersores, filtros, tá certo? Ocorre também perda de carga, tá certo? Perda de pressão nessas peças. E aí na aula que vem a gente vai ver. Vamos focar agora na perda de carga principal ou distribuída. Então, gente, eu estou pegando aqui um exemplo de uma água de um reservatório R1 escoando para o R2, tá certo? E aí, através dessa tubulação aqui embaixo. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Cada um desses pontos eu coloquei um piezômetro, tá? É o que eu fazia lá na aula prática. A gente colocou um tubinho e aí você observa claramente aqui que no primeiro ele cai um pouquinho, no segundo, se eu pegar aqui, ele cai um pouquinho mais, tá? Ele cai isso aqui. No terceiro, ele cai isso aqui. Tá certo? Se continuar, vai caindo mais ainda. Então, essa distância aqui, essa diferença de altura aqui, nada mais é do que a perda de carga. É a perda de pressão. Tá certo? Aqui é a perda de pressão. Se você fizer isso na prática, por exemplo, você pega, mede a pressão na saída de uma bomba. Você vê lá a pressão de 15 MCA. Aí a tubulação, sei lá, percorreu 200 metros. E aí você mede a pressão aqui no final, tá lá 10 MCA. Onde foi parar esses 5 MCA, essa diferença de pressão? Né? Isso aqui nada mais é do que a perda de carga, o HF. Foi devido à diferença, a perda de pressão devido ao atrito na tubulação. Tá? Essa perda de carga, gente, ela varia de acordo com algumas características. Né? Ela é diretamente proporcional ao comprimento do conduto. O que isso quer dizer, gente? Ó, eu tenho essa tubulação aqui. Aqui ele percorreu um comprimento L, tá? Então, eu tenho essa perda de carga aqui. Essa aqui. Se ele percorrer a mesma L, a mesma distância aqui, ele vai perder a mesma quantidade de perda de carga. Tá? Porque é constante. Constante o quê? A gente vai ver também, se manter todas as características, o diâmetro, a vazão, tá certo? E o tipo do tubo, o mesmo tipo do tubo, não alterar nada, isso aqui vai ser constante. Então, se eu andasse aqui mais L de novo e colocasse um piezômetro aqui em cima, ele ia baixar a mesma distância, ia baixar um pouquinho aqui, ó, bem aqui. Tá certo? Então,
a perda de carga é proporcional ao comprimento do conduto. O que isso significa? Se você tem um comprimento de 100 metros, você vai ter uma perda de carga em 100 metros. Se agora você tem um comprimento de tubulação de 1000 metros, ou seja, 10 vezes mais, você vai ter uma perda de carga 10 vezes maior. Tá certo? Então, ele é proporcional ao comprimento. Vamos voltar aqui. É proporcional à velocidade. O que isso significa, gente? Se vocês lembrarem lá a equação, fala que a vazão é igual... Vazão que passa dentro da tubulação, a equação da continuidade é igual a velocidade vezes a área. Ou seja, quando a gente fala que a velocidade é maior, o que acontece? Você acha que um tubo ele muda a área dele? Não, um tubo tem uma área constante. Você tem um tubo de 50 milímetros, esse tubo vai ter 50 milímetros ali, ele vai ter uma área. Então, esse aqui é constante. Então, quanto maior a velocidade, maior a vazão. Então, o que isso significa, gente? Que quanto maior a velocidade, ou seja, quanto maior a vazão, quanto mais água passa dentro do tubo, mais ele perde pressão, maior a perda de carga. Vamos dizer que a perda de carga, vamos considerar a gente num corredor e aí eu estou passando sozinho, né? Então, o corredor está livre para eu passar ali com pouca perda de atrito. Agora, vamos colocar um monte de gente junto comigo. Então, vamos dizer que a gente começa a se espremer em volta do corredor. Então, a gente vai começar a esbarrar nos muros, tá certo? Vai ter mais atrito, então vou perder mais pressão, vou perder mais energia. Essa é a analogia que eu faço, tá certo? Então, quanto maior a vazão, ou seja, quanto mais água passando, quanto mais pessoas passando dentro do corredor, maior essa perda de carga, tá certo? Ela também é inversamente proporcional ao diâmetro. O que isso significa? Quanto maior o diâmetro, tá certo? Menor a perda de carga, tá? Isso aí vocês vão ver na equação. Ou seja, se você tem uma determinada vazão com determinado tipo de material, tá certo? Se você passa essa vazão num cano de 50 milímetros, tá certo? Você vai ter uma determinada perda de carga. Se você passa agora num cano de, sei lá, 100 milímetros, num cano maior, essa perda de carga aqui, no cano maior, vai ser menor, tá certo? Então, quanto menor o diâmetro, maior a perda de carga, tá certo? Então, guardem isso aí. Na equação eu vou mostrar para vocês isso, mas um dos que mais interferem na perda de carga vai ser o diâmetro. Tá? Então, é a mesma coisa, pensa na analogia, eu quero aumentar a vazão, então eu correndo lá no corredor, então eu quero mais pessoas correndo dentro do corredor comigo. Qual uma solução? Eu preciso de muitas pessoas correndo ali, tá? Ou alargar as paredes, né? Então um corredor maior, tá? Então eu tendo um corredor maior, dá para passar mais gente, né? Então passa um maior fluxo de água, beleza? Outra coisa, independe da pressão sobre qual o líquido escoa, então a perda de carga, se você tem um cano lá que passa uma determinada vazão, tá? Então tem um cano com determinada vazão, com determinada diâmetro, tá certo? Um mesmo tipo de material, tá certo? Tudo a mesma coisa aqui, ó, o mesmo comprimento, tá certo? Aqui tem um comprimento L. E aí eu ponho uma pressão aqui de 30 MCA no início. Ele vai causar uma perda de carga aqui. Se eu colocar 20 MCA e passa a mesma vazão, no mesmo diâmetro, no mesmo comprimento, a perda de carga vai ser igual, tá certo? Ele não depende da pressão no qual o líquido escoa. E também não depende da posição da tubulação e do sentido do escoamento. Ou seja, se eu tenho um tubo, a água passando aqui nesse sentido, tá certo? Vai ser a mesma perda de carga se eu pegar um tubo e a água estiver escoando no sentido contrário, né? Considerando que aqui é a mesma vazão, é o mesmo diâmetro, tá certo? O mesmo tipo de material. Então, considerando aqui também a mesma vazão, o mesmo diâmetro e o mesmo tipo de material. Se o tubo, vamos dizer, eu estou percorrendo aqui uma determinada altura, tá? O cano está assim na vertical. E se eu pegar esse cano, o mesmo comprimento, tá? Vamos dizer que esse cano aqui na vertical não, inclinado, ele tem um comprimento L. Esse aqui também tem um comprimento L, tá certo? Ele passa uma vazão, esse também passa a mesma vazão. Ele tem um diâmetro, esse tem o mesmo, tá certo? A perda de carga aqui, nesse cano, vai ser igual a perda de carga nesse cano, tá certo? Mas qual a diferença, gente? Aqui
Na verdade, você perde pressão, porque você vai subir altura, né? Você vai subir água quando sobe morro, ela vai perder pressão, tá certo? A água quando desce morro, ela ganha pressão, tá certo? Então, esse é o sentido. E faltou um aqui, ó, a natureza das paredes. Por que é isso, a natureza das paredes? Ó, vocês vão concordar comigo que a gente tem diferentes tipos de materiais, tá? Acho que eu fiz um negocinho errado aqui. Pera aí. Não. Tá. A natureza das paredes, gente. O que é isso? Vocês concordam comigo que vocês têm tubulação de PVC, tá? PVC. Você tem tubulação de ferro fundido. Você tem tubulação de aço galvanizado. Você tem tubo corrugado. Vocês concordam comigo que cada um desses vai ter um diferente tipo de atrito? Se você pega um PVC, né, um cano lisinho, se a água passa ali, você concorda comigo que tem menos atrito, né? Então, beleza. Se ela tem menos atrito, você tem menos perda de carga. Se você pega uma tubulação já mais velha, uma tubulação mais, vamos dizer, rugosa, vocês concordam comigo que vai ter uma maior perda de pressão? Né? Por quê? Vai ter um atrito maior. Tá? E lá na aula prática eu colocava isso, mostrava lá num tubo cheio de imperfeições dentro e a gente via lá a perda de carga bem maior. Tá certo? Então, dependendo do tipo de material que é feito, você vai ter uma maior e uma menor perda de carga. Tá certo? Então, vamos aqui, gente. Eu só vou falar dessa equação, tá? Por quê? Porque uma equação ela é mais difícil, a gente tem que usar um monte de ábaco e na parte online ia ficar difícil. Então, eu só vou mostrar ela para vocês e depois eu vou mostrar a equação que nós vamos utilizar. Tá certo? Essa equação de Darcy, tá? Ela para calcular a perda de carga aqui, ó, HF, ela tem um coeficiente de atrito, tá certo? Depende do tipo de material, depende do tipo de escoamento. Lembra na aula passada que a gente viu o número de Reynolds? Vocês viram lá que tinha um escoamento laminar, aquele que vinha a tinta que não se misturava na água, como a lâmina mesmo? E tem escoamento do tipo turbulento, que é o que a gente vai encontrar, né? É tudo uma partícula batendo na outra, batendo na parede, tá certo? Isso está englobado aqui, tá? Não precisa preocupar com essa equação não, tá, gente? Ó, olha aqui, ó, eu tenho L, ou seja, quanto maior o comprimento, maior a perda de carga, né? Lembra que a gente falou que é proporcional? Então, se eu aumento um, aumenta o outro. Ó, velocidade. Se eu aumento a velocidade, aumenta a perda de carga, tá certo? E aumenta muito, tá? Porque está ao quadrado. E é inversamente proporcional ao diâmetro. Se eu aumento o diâmetro aqui nessa equação, o que acontece? Diminui a perda de carga. Tá certo? A gravidade é constante. Essa equação de Darcy-Weisbach. Né? O que ela serve, gente? Por que recebe o nome de equação universal? Porque ela pode calcular a perda de carga para tudo. Né? Para tudo o quê? Para óleo, né? Para combustível, tá certo? Por quê? Porque o que acontece? Vocês concordam comigo que diferentes líquidos vão ter características diferentes. Um vai ter viscosidade diferente, correto? Então, por exemplo, na indústria de alimentos, você vai passar vapor, pode passar óleo dentro de uma tubulação. Então, essa é a equação mais recomendada, tá certo? E aí, gente, tem as fórmulas que a gente fala prática. São equações que foram empíricas, né, obtidas especificamente para a água. Ou seja, eu não posso pegar essas equações aqui e considerar ela para óleo, né, para considerar para outra coisa. Tá? E aqui é tudo para regime turbulento, é aquele regime todo bagunçado, tá certo? Em que a água vai batendo, a tinta ia batendo lá, se misturando toda, tá certo? E aí nós temos vários tipos de equações, gente. Tem a equação de Hazen-Williams, essa que nós vamos utilizar. Essa equação vai com a gente até o final da disciplina, tá? A perda de carga é uma coisa importante para a gente. Tem a equação de Flaman, de Fer, tem a de Manning, a de Scooby e tem outras ainda. Tá, gente? Então, pode usar qualquer uma, tá? Mas aqui a melhor de usar é a de Hazen-Williams. E eu vou mostrar essa equação aqui para vocês, tá? A equação de Hazen-Williams é essa aqui, ó. Fala que o J... Professor, o que é esse J, gente? Esse J é uma perda de carga unitária. Perda de carga unitária, gente, é o quê? Ó, é a perda de carga na HF,
Geralmente a perda de carga nós calculamos em MCA, ou seja, metros de coluna de água, né? Tá aqui, ó. A perda de carga, não coloquei aqui, mas ela é obtida em MCA. Lembra que a gente pode medir a pressão em metros de coluna de água? Qual é a altura de água? Tá certo? Se eu pego a perda de carga e divido ela pelo comprimento, eu tenho metro de coluna de água dividido por metro. Então, essa perda de carga unitária nada mais é do que em metro por metro. Ou seja, o quanto que eu perco de pressão a cada metro da tubulação. Então, significa lá, se eu tenho uma perda de carga unitária de 0,5 metros por metro. O que isso significa, gente? Que a cada 1 metro que eu caminhe, eu perco meio de pressão, 0,5 MCA. Se eu percorro 10 metros, eu perderia 5 MCA de pressão. Tá certo? Ó, vou pegar essa equação aqui, gente. Vou passar aqui para o próximo slide. Tá aqui. Né? O que eu fiz, gente? Ó, HF, né, perda de carga unitária é igual a HF sobre L. O que eu fiz? Passei o L para cá multiplicando. Ele está dividindo, né? E aí eu vou ter essa equação. Tá? Essa é a equação de Hazen-Williams. Fala que a perda de carga é 10,641, que multiplica a vazão elevada a 1,85, que multiplica o comprimento, dividido pelo C, que é o coeficiente do material, vou falar daqui a pouco, dividido pelo diâmetro. Professor, o que é isso, gente? Ó, vazão é o quanto de água que vai escoar dentro da tubulação. Tá? O L é o comprimento da tubulação. Você vai saber de onde a água sai e aonde ela vai chegar. Então, você sabe que vai percorrer um determinado comprimento L. O C, gente, o C é o tipo de material, tá? Tem aqui a tabela, ó. Então, se você tem um plástico, polietileno, PVC, o C é 150, o valor de C é tabelado. Você tem lá, ó, chumbo, chapa de ferro, né? Cimento, amianto, você tem um C de 140. Aço galvanizado, ferro fundido, você tem 130. Lá, ferro galvanizado, 125. Tá certo? Então, para depender do tipo de material que você está utilizando, você vai ter um diferente valor de C. Tá? Vai depender do quê? Do tipo de material. Tá? Então, vamos aqui analisar essa equação, gente. Ó, se eu aumento a vazão, vocês concordam comigo que aumenta a perda de carga, não é? Então, beleza. Se eu aumento o comprimento da tubulação, eu também aumento o comprimento, a perda de carga. Olha aqui, gente, se eu aumento o diâmetro, diminui e muito a perda de carga, porque o diâmetro está elevado a 4,87. Tá certo? E aqui, quanto maior o C, ou seja, quanto maior for mais liso o material, por exemplo, PVC, você vai ter uma menor perda de carga. Tá certo? Então, quanto maior o valor de C, menor a perda de carga. Então, olha aqui, ó, você tem o PVC, olha lá, o C de 150. Você vem aqui embaixo, tubo corrugado, né, ferro, aço corroído, você tem um C de 60. Ou seja, uma tubulação de ferro corroído, ele vai ter uma perda de carga bem maior, porque o atrito é maior dentro da tubulação. Tá certo? Então, essa é a equação, gente. Tá? O que acontece, pessoal? Grande parte do exercício vai ser simplesmente calcular isso aqui. Tá? Mas o grande problema que vocês vão encontrar é na hora de bater isso aqui na calculadora. Tá? E aí, eu dou a dica, e se for o caso, já que a gente vai fazer essa aula disciplina online, faz uma tabela no Excel, já deixa pronta, tá? Mas quando vocês forem fazer na calculadora, usem muito parênteses, tá? Porque o que eu via muito quando na aula presencial, era o pessoal sabia achar os dados, tudinho, mas na hora de jogar na calculadora, errava isso aqui tudo, né? Não colocava parênteses, colocava valores errados, né? Apertava o valor errado e não conseguia calcular, tá? Tinha todos os valores, mas não sabia calcular isso aqui, tá certo? Então aí eu já recomendo vocês, se for o caso, já faz uma tabela do Excel, porque vocês vão usar isso aqui até o final do semestre, tá? Essa equação aqui a gente vai utilizar desde até lá no final, quando a gente for calcular um conjunto motobomba, tá? Gente, isso aqui eu já não faço mais, tá? O que é isso aqui? Ó, eu tenho a equação da perda de carga. Muitas vezes nós vamos usar a equação da perda de carga para calcular o diâmetro da tubulação, tá?
Então, teoricamente, você teria que fazer isso aqui sozinho, tá? Mas eu vejo muitas vezes o pessoal tendo dificuldade, tá? Se eu quero achar o diâmetro, o que, que eu faço? Eu passo, ele está para cá dividindo, eu passo para cá multiplicando, e o HF passa para cá dividindo, tá certo? Então, eu ponho aqui o HF aqui embaixo, tá certo? O D estava elevado a 4,87, eu tiro a raiz, né, aqui de 4,87. Tá? Raiz de 4,87 é a mesma coisa de 1 dividido por 4,87. Tá? Como a aula é online, se você quiser já pega essa equação e monta ela aí na planilha do Excel para você. Tá? Mas geralmente na prova, o que eu fazia? Eu dava essa equação e vocês tinham que se virar. Às vezes vocês teriam que calcular a vazão, né? Colocar essa equação em função da vazão. O que você teria que fazer? Ó, pega o C que está aqui dividindo e o D também, passa ele para cá multiplicando. Tá aqui, ó, HFCD igual a 10,641 vezes a vazão vezes L. Agora eu pego 10,641 e o L, passo para cá dividindo. Tá aqui, ó, 10,641 e o L. E tiro a raiz de 1,85. Né? Então, é isso tudo aqui elevado a 1 sobre 1,85. Tá certo? Então, é essa equação aqui que nós vamos utilizar. Beleza? Então, não tem segredo, gente. A única coisa aqui vai ser só aprender a bater na calculadora. Então, pega aí, se for o caso, estuda, pega um exercício que já tem a resposta e vai tentando até achar a resposta. Tá? Vamos pegar aqui um exercício. Tá falando, ó. Qual a pressão no final de uma tubulação tem 1.350 metros na horizontal? Ou seja, a tubulação está aqui, ó. Está na horizontal. Ela tem um comprimento de 1.350 metros. Tá certo? Está transportando uma vazão de 85 litros por segundo. Tá? Então, aqui dentro passa uma determinada vazão de 85 litros por segundo. Tá certo? E o diâmetro externo é de 250 milímetros, tem uma espessura de 8 milímetros. E a gente sabe que no início aqui dessa tubulação, essa pressão aqui no início, ela é 35 MCA. E eu pergunto qual que é a pressão aqui no final. Qual que é a pressão no final da tubulação? Tá? Um exercício bem prático aí, tá, gente? Só voltar aqui para vocês, mostrar as unidades, tá? Então, vazão, aqui ela é em metros cúbicos por segundo. O L é o comprimento em metros, tá? O C, ele é tabelado, é adimensional. E o diâmetro em metros, tá certo? Então, essas são as unidades. Vamos lá, então. Ó, primeira coisa, eu tenho a vazão, né? Tá 85 litros por segundo. Passo para metros cúbicos por segundo. O que eu faço? Divido por 1.000. Né? 1 metro cúbico eu tenho 1.000 litros. Tá? Só lembrar da caixa d'água da sua casa, deve ter 1 metro cúbico, e lá cabe 1.000 litros de água. Então aí eu tenho essa vazão de 0,085 metros cúbicos por segundo. Outra coisa, gente, o diâmetro, eu falei que o diâmetro externo é 250 milímetros. Se vocês lembrarem lá na aula passada, né, você tem às vezes o diâmetro externo e o diâmetro interno, que é esse aqui, ó. Então, como é que a gente acha esse diâmetro interno? A gente pega o diâmetro externo, que é tudo, né? E retira a espessura aqui 2 vezes. Você tem a espessura aqui e aqui. Tá certo? Então, fica 2 vezes, menos 2 vezes a espessura, né? 2 vezes 8, 16. Então, a água passa aqui, o diâmetro interno é de 184 milímetros. Tá certo, gente? Então, beleza. Agora, o que eu tenho que fazer, gente? Só aplicar na fórmula. Ó, tenho a vazão, tenho o comprimento, tenho o D, que é o diâmetro, e tenho o C, né? O material aqui, ó, PVC, C150, já dei. Tá? Então, a única coisa que tem que fazer é o quê? Só aplicar na fórmula. Então, quando eu fazia esse exercício, gente, eu parava para fazer o exercício, para bater na calculadora, para deixar vocês fazerem, e aí a aula ia embora. Mas aqui no online, o que é? Já estou deixando aqui. Tá certo? Aí vocês batem na calculadora, na tabela de vocês, e vê se acha o valor aí de 16,7. Então, o que é isso, pessoal? Quando a água percorre 1.350 metros, nessa tubulação, transportando essa vazão, eu perco aqui de pressão, né, 16,7.
eu perdi 16,7 MCA. Só que aqui não está perguntando qual que é a perda de carga, está perguntando qual que é a pressão no início da tubulação. Ó, a pressão no início da tubulação, ela vai ser, a pressão no final, perdão, vai ser a pressão no início menos a perda de carga. Por quê, gente? Ó, lá no início eu tinha uma pressão de 35 MCA. Se eu chegasse lá e colocasse um manômetro bem aqui, ele ia me indicar 35 MCA. E aí, se eu fosse lá no final, colocar um manômetro e medisse, aí eu ia ver qual que era o valor. O valor ia ser o quê, gente? Vai ser o 35, que é o que tinha lá no início, menos o que foi perdido, né, ao longo aqui da tubulação, por atrito. Tá certo? Então, a água passou aqui, ela perdeu 16,7, vai chegar lá no final 18,3 MCA. Correto? Então, lá no final, eu vou ter uma pressão de 18,3 metros. Isso, pessoal, se o tubo tivesse na horizontal. Tá? Pessoal, vamos aqui agora pensar mais um pouquinho. Vamos dizer que esse tubo agora, ele está assim, ó, em aclive, subindo o morro. Então, ele subiu agora, sei lá, 5 metros. Pessoal, o que vocês acham? Você acha que a perda de carga aqui vai ser igual? Sim ou não? Ó, se vocês lembrarem, lá no início da aula eu falei que a perda de carga independe da posição do tubo. Então, se ele está na horizontal, na vertical, inclinado, a perda de carga é a mesma. Ah, professor, então vai ter a mesma pressão no final? Não. Ó, quando o tubo está inclinado, aqui subindo, o que acontece? Eu vou ter a mesma perda de carga aqui, ó, gente. Vai ser 16,7. Só o que acontece, gente? Eu tenho que subir mais 5 metros. Então, eu perco mais 5 metros de pressão aqui, ó, menos 5. Então, se nessa condição eu tivesse subisse 5 metros, eu ia ter uma pressão lá no final de 13,3. Tá certo? Então, é diferente aí do tubo estar na horizontal, tá certo? Se o tubo está inclinado, ele vai perder pressão. Por quê? Ele perde pressão para subir o morro. Agora eu pergunto, vamos dizer que agora esse tubo está descendo o morro. Você está pegando a água lá de cima, está bombeando ela lá para baixo, e aí ela ainda desceu 5 metros. Pergunto para vocês, a perda de carga aqui vai ser a mesma? Vai. Não é o mesmo tubo, a mesma vazão, com o mesmo material, né? Então não depende da posição. Então a vazão vai ser a mesma, tá certo? A perda de carga vai ser a mesma. Só como o tubo está descendo, ele vai ganhar agora mais 5 MCA de pressão, 5 metros de pressão. Ou seja, qual que vai ficar a pressão no final se o tubo estiver descendo? Ó, 18,3 mais 5 vai dar 23,3. Ou seja, eu tenho uma pressão maior. Deu para entender aí, gente? Tá? Então guardem isso. Tubulação subiu o morro, perde pressão. Tá? Tubulação desceu o morro, ganha pressão. Tá? E a perda de carga altera? Não. Tá? Se eu percorri os mesmos 1.350 metros, que é o comprimento, se é o mesmo tipo, que é o PVC, se é a mesma vazão, se é o mesmo diâmetro, tá? A perda de carga é igual. Beleza? Então vamos para o próximo. Ó, vamos dimensionar um conduto de ferro fundido. Tá? Então vamos dizer, eu quero escolher o material. Tá? Então eu vou usar um ferro fundido, ele tem um C de 90 e ele vai escoar uma vazão de 30 litros por segundo. E aí eu só quero uma perda de carga de 2 MCA, tá? E um comprimento de 1.000 metros. Ou seja, aqui é diferente, gente. Eu já dei a perda de carga. Eu estou falando que só pode perder 2 metros de coluna de água de pressão, tá? Eu sei a vazão, tá certo, gente? A vazão que vai escoar. Sei o comprimento, tá? E sei o C. Então, pegando a equação aqui em função do diâmetro, que eu quero calcular o diâmetro, tá? Tá aqui a equação em função do diâmetro. Só vou substituir os valores, tá? Então, a vazão está em litros por segundo, eu passo para metros cúbicos por segundo, tá aqui.
o comprimento é 1.000 metros, a perda de carga é 2 e o C é 90. Tá? Aí você joga na calculadora ou na sua planilha do Excel, você vai achar 0,278 metros, né? Que é igual a 278 milímetros. Pessoal, o que acontece, gente? Se você for lá na casa, na Douratubos ou qualquer outro lugar, e chegar lá e falar, dá um tubo de 278 milímetros, o cara vai falar, não existe esse tubo. Existe tubo de 250 e 300 milímetros. Aí eu pergunto, gente, qual que você vai comprar? O de 250 ou o 300, né? Nós escolhemos o maior, gente. Tá certo? Por quê? Eu precisaria, teoricamente, de um diâmetro de 278 milímetros, né? Eu precisaria desse para ter uma perda de carga só de 2 MCA e para passar essa vazão. Se eu colocar um de 250, que é o menor, 250, o que você acha que vai acontecer, gente? Passando essa vazão, eu vou ter uma perda de carga bem maior. Por quê? Eu não falei que o diâmetro é inversamente proporcional à perda de carga? Porque se eu diminuo o diâmetro, eu aumento a perda de carga. Tá certo? Então aí não seria possível. Então a gente escolhe aqui no caso um de 300 milímetros. Tá? E aí, pessoal, o que vai acontecer se eu pegar um de 300 milímetros? Agora é um diâmetro maior. Vocês concordam? Era 278, pegando de 300. Então, o que acontece é que você vai ter uma perda de carga aqui menor. Tá certo? Beleza, gente? Então vamos para o próximo. Ó, eu quero saber qual a vazão que pode transportar uma adutora de 12 polegadas. 12 polegadas são 300 milímetros de diâmetro. Tubo de aço, 120 UC, né? Sendo a perda de carga admissível de 38,4, né? E o comprimento dela é de 4,8 quilômetros. Ou seja, eu tenho uma baita adutora ali, vamos dizer, pode ser de distribuição de água. Eu posso perder 38 metros de pressão e eu vou usar tubos de aço. E eu quero saber, com essa tubulação, qual que é a vazão que eu vou conseguir transportar. Tá aqui, ó, a equação de Hazen-Willis em função da vazão. Ó, a perda de carga, 38,4. O C, 120. O diâmetro, 300 milímetros. Tá aqui, ó, 0,3. 10,641 e o comprimento 4.800, tudo em metro. Resolvendo isso aqui, tá, vai estar 0,103 metros cúbicos por segundo. Se eu multiplicar por 1.000, é a mesma coisa que 103,3 litros por segundo. Tá? Então, para essa condição, essa tubulação transportaria uma vazão de 103,3 litros por segundo. Beleza? Vamos lá, mais um exercício aqui. Acho que esse aqui é maior. Certo? Ó, eu quero calcular um conduto de PVC rígido, um C de 140, 3.200 metros, para escoar uma vazão de 28 litros por segundo, com a perda de carga máxima de 25,6. Sabendo que você irá encontrar um diâmetro comercial, vamos achar qual conduto que a gente deve escolher. Tá certo? Ó, então vamos lá, ó. A vazão tá aqui, ó. 28 litros por segundo, que é igual a 0,028. O comprimento, 3.200. A perda de carga máxima admissível, 25,6. E o C, 140. Resolvendo isso, gente, eu acho uma tubulação de 172 milímetros. Só que 172 não é comercial, né? Comercial é o de 150 e o 200. E aí é a mesma coisa que aconteceu no exercício passado. Se eu botar o de 150, a tubulação vai ficar menor, a perda de carga vai ser maior, tá certo? E aí eu não vou conseguir transportar a quantidade de água que eu quero. Se eu comprar o de 200, pessoal, vai ficar um cano maior, tá? Poderia colocar cano só de 200? Pode. Sem problema, gente. Pode tranquilamente. Só que agora eu vou ensinar vocês a calcularem dois tipos de diâmetro. Você usar uma tubulação com 200 e usar uma parte do diâmetro com 150. Tá? Para que isso, gente? Diminuir custo.
tá? Porque muitas vezes você pega um diâmetro, dependendo do diâmetro que você tá, sai de um 150 e vai para um 200, às vezes o preço é 50% maior, tá? Dependendo da quantidade de tubo que você tá, faz uma baita diferença. E aí eu vou ensinar para vocês como a gente calcula com 2 diâmetros, tá? Então vamos considerar um trecho 1, L1 aqui, que eu considerei com 200 milímetros, e o L2, que eu não sei o comprimento, de 150 milímetros, tá? Ó, o que tem aqui, gente? Eu não falei que a perda de carga total é 25,6? Então, vocês concordam comigo que a perda de carga que vai ocorrer no de 200 milímetros mais o de 150 milímetros tem que dar 25,6, né? Lembrando que eu vou ter uma perda de carga aqui nesse de 200 e vou ter uma perda de carga aqui nesse de 150, beleza? Ó, qual que é a perda de carga no de 200? Tá aqui a equação de Hazen-Williams, tá? E a de 150 também, tá a equação aqui, ó. Então vai ser essa equação para o de 200, para o de 150, tá aqui, tá certo? Tudo isso tem que ser igual a 25,6. Beleza? Então vamos lá, ó. Então vamos substituir aqui, ó. A vazão é 28 litros por segundo, tá aqui, ó. O C, 140. Ó, a vazão é a mesma, que passa em um cano, passa em outro. Tá aqui, ó, vazão no de 150 e o C também, tá? Ó, o diâmetro. O diâmetro é 200 milímetros, o outro diâmetro é 150. Tá certo? O comprimento L1, não sei, gente. E o comprimento L2 também não sei, é o que eu quero procurar. Qual que vai ser esse comprimento aqui, L1, e qual que vai ser esse comprimento aqui, L2. Então, eles são minhas incógnitas. Pessoal, resolvendo isso aqui, ó, pegando esse, dividindo por esse, e resolvendo esse aqui esse termo, eu acho isso aqui, ó, 0,003871 multiplicando L1. Faço isso aqui também para o outro termo, tá? Eu acho esse valor, 0,1571 L2. Tudo isso igual a 25,6. Pessoal, olha aqui, ó, eu tenho uma equação e duas incógnitas, L1 e L2. Ó, isso aqui não sai, isso aqui não tem solução matemática. Então eu preciso de uma outra equação. Que outra equação é essa? Pessoal, vocês concordam comigo que a tubulação, eu falei que ela vai ter 3.200. Eu falei não, o enunciado, né? Falou aqui, ó, 3.200 metros de comprimento. Então você concorda comigo que o comprimento 1 mais o comprimento 2, somar 1 mais 2, não vai ser igual a 3.200? Não é? Se eu somo esse comprimento daqui com esse diâmetro, mais esse comprimento, eu vou ter 3.200. E aí, pessoal, o que eu tenho agora? Eu tenho duas equações e duas incógnitas. Agora eu posso resolver, tá? Pessoal, isso é matemática lá do ensino médio, tá? Então, às vezes vocês podem ter dificuldade, mas já deixei os dados aqui justamente para isso. Outra coisa, pessoal, não vai ficar estudando aula de hidráulica sem fazer exercício. É a mesma coisa de querer aprender a andar de bicicleta só com teoria, né? Para andar de bicicleta você tem que pegar a bicicleta e pedalar. Na hidráulica é a mesma coisa, você tem que pegar a calculadora ou a planilha aí do Excel e faz exercício, gente, tá? Que vai ter aí na lista de exercícios que eu vou mandar para vocês, vocês vão ter que resolver esses exercícios, tá certo? Ó, então como é que eu resolvo isso aqui, gente? Ó, vou pegar essa equação aqui, ó, e vou isolar um termo. Eu coloquei aqui, ó, o L1 isolado é igual a 3.200 menos L2. O que eu fiz? Passei o L2, estava positivo, passei para cá ele negativo, tá? E aí o que eu faço? Aonde está L1 aqui nessa equação, tá? Eu substituo aqui, ó. Ao lugar de L1 eu ponho 3.200 menos L2. E aí eu multiplico esse valor vezes 3.200 e esse valor L2. E acho o valor do L2. Tá certo? Resolvendo isso aí, gente, tá? E aí eu vou deixar por conta de vocês, né? Faça aí mesmo. O que vocês vão achar? Vai achar que o L1 é 2.840 metros, né? Ou seja, eu vou precisar de 2 quilômetros
e 84 metros do diâmetro de 200 milímetros, tá? Como é que eu acho o L2? Ó, a soma dos dois é 3.200, então 3.200 menos esse, eu acho 11.116 metros de 150 milímetros. Pessoal, quando você vai comprar tubo, você não fala, me dá 3 metros de cano, me dá, você compra barra, tá? Cada barra de tubulação tem 6 metros de comprimento. Então, se eu pegar isso aqui e dividir por 6, eu vou comprar 348 tubos, tá certo? De 200 milímetros e 186 tubos de 150 milímetros. Tá certo, gente? Então, aí você vê a diferença, né? Aí, geralmente, quando eu dou aula teórica, eu pego o preço, a aula prática mesmo, eu pego o preço e a gente vê a diferença, isso, na prática, quanto que dá de valor. Né? Só ver a diferença de valor e você vê quanto que você economiza aí em 186 tubos. Beleza, gente? Então, esse aqui é o mais difícil, na verdade, a questão dele nem é difícil, mas é simplesmente cálculos matemáticos, tá? Que às vezes vocês podem estar enferrujado aí, mas nada que vocês não saibam, tá, pessoal? Então, como que ficaria isso aqui, gente? Ó, aqui é um desenho, né, mostrando dois reservatórios com um diâmetro diferente. Tem um diâmetro maior D1 e um diâmetro menor D2. Ó, quando o diâmetro é maior, a perda de carga é menor. Então, você teria uma perda de carga aqui, nesse primeiro trecho. Tá aqui, ó. Quando ela vai para um tubo menor, o que acontece? Eu não falei para vocês que a perda de carga é inversamente proporcional ao diâmetro? Ou seja, se eu diminuo o diâmetro, não aumento a perda de carga? Então, o que acontece, gente? Se eu ponho agora aqui esse diâmetro menor, você vê que esse HF2, ele é bem maior. Tá certo? Por quê? Porque o tubo aqui é menor, então tem mais atrito, a água bate com mais força, você perde mais energia no tubo menor que em relação ao tubo maior. Tá certo, gente? Então, por hoje é isso e a gente volta na próxima aula para falar sobre perda de carga localizada.